Bom, me chamo Valdson, presidente do Boi Canto Serranense Sotaque de Orquestra. Estou aqui para um bate-papo com a nossa amiga Juliana Abreu, representante do Sotaque Costa de Mão no Litoral Ocidental, em especial no Maranhão, representante do Sotaque e do Bumba Boi Rama Santa. Juliana, obrigado pela parceria, obrigado por nos receber o Encanto Serranense. E aqui nós vamos ter um bate-papo para falar um pouco da origem, para falar um pouco do sotaque Costa de Mão e principalmente do Rama Santa, né, dentro do sotaque. Então eu inicio te perguntando como é que surgiu, né, o boi Rama Santa. O boi Rama Santa ele vem lá de 61, né? Quando, assim, o seu Wilson Mendes, já dono da sua maior idade, deixou de cantar com o pai dele, no boi do pai dele, e passou a ter o próprio dele, que é o Rama Santa, que nasceu dentro de uma comunidade chamada Pau Santo. Então, quando eles tiveram lá a primeira reunião para ter o Rama Santa, eles sentaram debaixo de uma mangueira, né? Que dava sombra, e aí como vai ser o nome, né? Lá, aí, Rama Santa. Por quê? Porque o galho, né, que os protegeu do sol era santo, né? E não temos uma santa definida, né? Nas nossas imagens, quando a gente precisa de fato fazer o símbolo, a gente vai da santa que muito nos agrada. A gente já usou Nossa Senhora de Fátima, já usou Nossa Senhora Aparecida, que na verdade são as duas que a gente mais usa, né? Então, o Rama Santa, ele vai fazer esse ano 65 anos de existência dentro do Sotaque Costa de Mão, né? Trabalhando com jovens, crianças, adultos, né? Sem restrição de raça, de cor. Juliana, qual foram os maiores desafios que o Rama Santa já enfrentou? Primeiro, colocar na cabeça dos próprios brincantes, né? Que o alto do Bumba Boi não pode desaparecer jamais, né? E que a Catirina e o pai Francisco, né, é que de fato, através da lenda deles, é que começa toda a história do Bumba Meu Boi. Então, independente de ritmos, eles têm que estar presentes em todos, né? E aqui no Rama Santa, quando a gente foi chegando e para de fato fazer a diferença, não para descaracterizar o sotaque, porque esse é o nosso ponto X. Muitas vezes, quando a gente está em apresentação em São Luís, tá aí uma coisa que às vezes nos irrita muito, as pessoas virem dizer, dar sugestões de como a gente fazer a indumentária, principalmente as indumentárias das Índias. E aí a gente, geralmente eu vou perguntando, mas você sabe o contexto? Você sabe por que tem que ser esse modelo? Porque todos os sotaques, eles têm o seu diferencial, né? E a roupa das Índias do Costa de Mão, a saia principalmente, ela tem aquele sotaque de abajur, porque justamente imita o chapéu de fita, que é dos personagens rajados, e que é a maior edumentária e a principal edumentária do Costa de Mão, né? Você está com um chapéu que é usado por vaqueiros, pelo nosso grupo de mulher, né? Que a gente aqui no Rama Santa tem um grupo de 40 mulheres, assim, bem valentes, brincando, pois mesmo, com o bordado, que também é um diferencial que o sotaque tem, né? E aí, quando tu faz essa comparativa dos chapéus, vai do personagem. Então, você está usando um chapéu que é usado por vaqueiro, pelas mulheres e pela bateria do boi, que também a gente pode chamar de marujados, né? E o chapéu de fita, ele se dá justamente pela edumentária principal, porque é a edumentária principal do amo, né? E se dá todo o colorido do festejo junino. E que de lá para cá mudou muito. Quando você perguntou, né, de quando foi esse começo, hoje a gente percebe uma diferença muito grande.
O Costa de Mão, de início, lá do século XIX, não tinha criança, não tinha mulheres, né? E as indumentárias eram mais simples, né? Com materiais da época. Então, a modernidade vai chegando, você também tem que acompanhar. O que você não pode é descaracterizar. Então, hoje o que eu vejo é poucos grupos, né? Em consideração que o meu pai conversou com o pesquisador da cidade, né, em vida ainda, e ele contou, né, que tinham 10 grupos de Bumba Meu Boi, Sotaque Costa de Mão em Cururupu, e hoje nós temos 3, que é o Rama Santa, o Brilho de Areia Branca e o Brilho da Sociedade, que é mais conhecido como Boi de Fortaleza. E eu fiquei muito feliz porque recentemente o pesquisador Jandir Gonçalves, que comanda a Casa de Nhozinho Barros, que faz uma pesquisa e que até assim me fez chorar, me mostrando uma foto de quando eu tinha 16 anos de idade, e a gente faz ali, Valdes, igual você está fazendo aqui, a gente reviver memórias e momentos, né? Você faz um comparativo de uma roupa de 20, 30 anos atrás com a de hoje. Recentemente a minha colega até me mandou, olha como era o Costa de Mão, e eu disse para ela, se a gente não tivesse inovado, talvez nem eu brincava mais. Porque o jovem gosta de atrativo, né? O jovem gosta de estar bem arrumado, bem preparado. Então a nossa, que eu posso te falar em dificuldade, o que eu posso te falar do que a gente já passou, foi justamente quando a gente não tinha tantos jovens na brincadeira e quando a gente via o nosso cordão envelhecido, né? Ah, tu tá dizendo que tu não quer mais só o senhor. Não, não é isso. Mas houve um tempo, inclusive o meu amigo Pires Neto sempre me dizia isso, olha, tenta ver se além de aptidão para índia, para boiadeiro, para vaqueiro, vê se não tem um menino novo que toque pelo menos o maracá e brinque debaixo do chapéu de fita. E hoje você vê, não só no Rama Santa, e a gente fica feliz porque quando a gente fala do Rama Santa, é lógico que eu vou me aprofundar porque foi onde eu nasci, foi onde eu me criei e onde eu estou ajudando a se manter. Mas, quando se fala do Costa de Mão, não tem como você se colocar no pedestal. Se tem 3 grupos, são esses 3 grupos que a gente precisa se fortalecer. Um dá apoio para outro, um dá força para outro. Então, sempre, porque a gente sabe que quando um acabar, o outro vai perdendo a força. Porque, querendo ou não, tem a disputa no bom sentido. É lógico que você que tem o encanto serranense, né? Tu tá lutando, galgando para chegar lá onde tem um morros, um axixá, e não é diferente da gente, entendeu? O que a gente realmente jamais quer é derrubar o nosso próprio sotaque. Então, se você me perguntar, o povo que estiver assistindo, tiver curiosidade de saber, Juliana, como se descaracteriza o sotaque Costa de Mão? Primeiro, quando você mexe nos instrumentos. Quando você coloca um instrumento de sopro e de corda, acabou o sotaque. É lindo, eu amo ver a orquestra dançando, né? Mas eu tenho que amar o meu sotaque, tenho que respeitar como ele é. E aí, quando você mexe no chapéu de fita, que você tira aquele formato de cone, não é mais um chapéu de fita, né? De repentemente, como é que eu posso descaracterizar? Se tu pegar o chapéu de fita do sotaque Costa de Mão e quiser fazer nele ali, digamos que em forma de uma coroa, tu tá descaracterizando. E Juliana, como eu descaracterizaria as indumentárias? Se você deixasse de fazer elas bem bordadas e principalmente se você deixar de reverenciar o São João. Então, dentro do sotaque você vai ver cores diferentes, nem todos os brincantes vão estar padronizados com uma cor só, porém o que é nítido quando você olha são os desenhos. Muitas flores, né? E os santos da devoção de cada brincante, né? Principalmente São João.
E isso vale por Costa de Mão e Zabumba. É quase que inadmissível para os brincantes que são devotos de São João, que eles não tenham um desenho de São João na camisa deles. Certo. Assim, com a gente trazendo homenagem aos sotaques do litoral, né, no caso Costa de Mão e Zabumba, a gente percebe essa alegria das cores, né? Porém, a cor que predomina por baixo dos bordados é o preto. Em se falar dos 3 grupos existentes dentro de Cururupu, unificando ali as manifestações, os 3 grupos, o que representa, o que é o sotaque Costa de Mão? Defina o sotaque Costa de Mão em 1, 2, 3 palavras. O que você diria para a gente do Encanto Serranense? O que seria o Costa de Mão? Olha, talvez definir 3 palavras seria poucas palavras para o Costa de Mão. Mas o Costa de Mão, ele é vida. Ele é vida porque, primeiro, um instrumentista para tocar praticamente a noite toda, porque tá aí uma diferença do orquestra, do sotaque da ilha, né, sotaque da Baixada, por Costa de Mão e Zabumba. Em São Luís a gente se apresenta. No nosso município a gente brinca. E o que significa esse brincar? A gente geralmente começa de 9 horas da noite e digamos, 5 anos atrás a gente deixou de fazer por conta de que realmente não se faz mais hoje, questão de saúde, em própria questão de que não tem mais aquelas festas, mas antigamente os bois de Zabumba e Costa de Mão se apresentavam na porta da festa. Então eu digo muito, Valderson, se não for por amor, por dinheiro não é. Porque tocar com as costas das mãos, e todos você vê, todos têm, colocam um esparadrapo no dedo para não machucar, porque realmente machuca. A armação do boi, que a gente chama de cangaia também, são pesadas, não são buriti, mas que tem uma junção de outras madeiras, né, dentro. O próprio bordado em si, ele é pesado. Eu vou te perguntar, esse chapéu tá... Pesado, é uns 3 quilos. E aí, se tu pensa, um chapéu desse tem 3 quilos. Um chapéu de fita, ele não pode ter menos do que 200 pontas de fita. E aí, juntando com a copa de chapéu bordada, né? Só um chapéu de fita, a gente já fez muito isso aqui, justamente por conta das entrevistas. Tem chapéu que chega principalmente o do amo, chega a pesar 5 quilos. Nós temos camisas de vaqueiro, que elas são bordadas manga, frente e costa. Já pesamos camisas aqui com 10 quilos, né? Tem gente que, quando a gente está dançando, na curiosidade, só pega e diz, epa. Então eu te resumo, é amor. E a mensagem que eu quero deixar para os brincantes do Encanto Serranense, se entreguem, se entreguem. Não coloque a indumentária por colocar. Se entreguem, porque quanto mais a gente se entrega, a gente consegue levar para o povo que está nos assistindo, que é muito mais do que só um batuque, é muito mais do que só uma indumentária, e a gente está apresentando e representando as nossas entidades, os nossos antepassados que muito lutaram, né, para fazer valer os nossos direitos enquanto cidadãos, enquanto negros, né? Porque quando o amo canta, ele não canta uma atoada aleatória, né? Ele tem a atoada que ele chama o boi para guarnecer, que ele chama o povo dele para dizer que a gente vai começar, e querendo ou não, entre aspas, ali é uma guerra, porque a gente vai mostrar para as outras pessoas que quem sabe fazer cultura para rico é pobre, e quem sabe fazer valer os direitos somos nós negros. Então, aos brincantes do Encanto Serranense, vão para essa campanha com a certeza de que vocês não estão levando um tema à toa. Vocês estão levando a esperança de um povo